A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um programa Mais Delas. Este que é o programa da UFADVille, nossa União Feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. E nós começamos esse programa com muitas novidades. Você já começa a ver que estamos com uma nova roupagem. Tudo preparado com muito carinho para você. Não é mesmo, Alessandra? A paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, Josi. Que bom estar aqui com você nesse programa que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fiquem ligadinhos na programação. E no programa de hoje nós temos alguns quadros que nós preparamos para vocês. Isso mesmo, Josi. Uma linda dinâmica feita com muito carinho para você. Tenho certeza que você vai amar. E também nós vamos falar sobre o tema do mês, que é Relevantes como Ana, lidando com a depressão. E também teremos uma linda palavra da nossa coordenadora. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E agora você vai acompanhar uma dinâmica com a nossa irmã Thaís Araújo. A paz do Senhor. Hoje nós vamos apresentar para você uma dinâmica que você pode usar num grupo de mulheres, num círculo de oração, num evento feminino e vai ser uma benção. Você vai precisar de alguns materiais. Para a dinâmica, você vai precisar de uma folha sulfite, um fio de barbante ou nylon, uma tesoura, uma caneta, cola ou fita adesiva. Cada participante vai precisar desses elementos. Você pode recortar previamente os círculos, como eu vou mostrar no papel daqui a pouquinho, mas você pode também proporcionar este momento a cada participante que vai fazer a dinâmica com você, dando a cada um aqueles materiais que nós listamos aqui. Então, vamos fazer esse recorte e, em seguida, eu vou te mostrar como faz a colagem também para, de fato, começarmos a dinâmica propriamente dita. Depois de recortar os 4 círculos e colar um ao outro, como você viu que eu colei, ele vai ficar assim, ó, dessa forma. E em cada verso desse círculo, você vai escrever alguma coisa. Preste atenção que você vai precisar escrever e orientar as meninas a fazerem o mesmo. Você vai precisar escrever uma bênção que Deus fez na tua vida, uma bênção que Ele te deu. Cada uma vai escrever a bênção que Deus deu através de uma promessa. Tinha uma promessa de Deus e recebeu aquela bênção. No outro verso, você vai escrever uma bênção que Deus te deu, mas que você não tinha promessa e você nem esperava. Foi uma surpresa que você recebeu de Deus. No terceiro verso, você vai escrever uma bênção que você quer de Deus e que você tem uma promessa de Deus. Deus já te deu uma promessa e você está aguardando. Então, você vai escrever esta promessa, escrever esta bênção que você está esperando. E você, no último verso, vai escrever uma bênção que você deseja, mas que ainda não tem promessa de Deus. Com relação a isso, Deus está em silêncio, ou você ainda não pediu a Deus, mas vai fazer isso numa ousadia, num ato de fé. Então, no momento que você escrever, vai ficar como esse meu aqui, ó. Eu escrevi o que tenho a promessa de Deus e vou receber um dia, o que Deus ainda não me prometeu, mas eu espero receber dele, e também escrevi uma bênção que Deus me deu através de uma promessa e uma bênção que Deus me deu que foi uma surpresa, aquilo que eu não esperava, não almejava. Por que essas 4 coisas? As 2 primeiras, aquilo que Deus fez através de uma promessa e aquilo que Deus fez através de uma surpresa, vai servir para alimentar a nossa fé diariamente. E as bênçãos, as 2 outras partes, aquilo que eu espero em Deus e tenho uma promessa, e aquilo que eu espero em Deus, apesar de não ter uma promessa, vai fazer com que eu ore, intensifique minha oração. E alimentando a minha fé, intensificando a minha oração, também receberei. Este fio de barbante é para que você possa prender este móvel em um lugar visível. Pode ser no seu cantinho de oração, pode ser dentro do seu guarda-roupa, em algum lugar que você possa constantemente olhar e dizer: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. E ali estão os meus pedidos, aquilo que eu espero de ti. Também reforçar diante de Deus a sua gratidão constantemente por aquilo que Ele fez. Espero que você tenha gostado e que você possa fazer no seu grupo de oração, entre as suas amigas, em uma reunião na sua casa, em uma confraternização. E assim você terá a oportunidade também
de falar sobre as bênçãos de Deus. Muito bem, tenho certeza que Deus falou através dessa dinâmica e você vai poder usar ela aí com seus grupos de mulheres, no círculo de oração, onde você se reunir aí com as suas amigas, amém? Todos os meses a Alphaville trabalha um tema nas nossas congregações. O tema desse mês, como a Alessandra já mencionou aqui, é Relevantes como Ana, lidando com a depressão. E hoje nós temos um quadro falando sobre esse tema. Vamos ouvir? A Gi e a Fran num bate-papo bem legal. Olá, tudo bem? Nós iniciamos um novo mês e nesse mês nós vamos falar a respeito do suicídio. E eu convido você a vestir a camisa juntamente conosco. Nós te convidamos para peregrinar durante esse mês em alguns assuntos que nós vamos tratar aqui no nosso quadro de entrevistas. É a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e também as suas formas de prevenção. É isso mesmo, Fran. É preocupante a relação entre o suicídio e a depressão. E de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, os transtornos mentais são responsáveis por 96,8% dos casos de suicídio e a depressão lidera esse ranking. A depressão é uma doença comum, mas muito séria, e que afeta negativamente a vida de muitas pessoas. Ela afeta como você se sente, como você reage, e com tudo isso, felizmente, que ela tem cura, ela tem tratamento. E a depressão, ela provoca esse sentimento de perda, de tristeza, de falta de interesse nas atividades e que em momentos anteriores elas traziam, alegria para nós. E hoje, então, queremos falar a respeito de Ana. Ana viveu num período estressante da história de Israel. Israel passava aí por uma crise política e também religiosa. E além de toda essa crise onde Ana estava inserida, ela também, dentro da sua casa, vivia uma crise. Para você que conhece a história, você pode relembrar comigo que Ana, ela era casada com Eucana. E Eucana também tinha outra esposa, nome dessa esposa Penina. E nós observamos na Bíblia que Ana era amada, porém era estéril. E Penina era fértil, porém era menos amada por Eucana. E quando nós olhamos para a situação de Ana, nós podemos observar que era uma situação deprimente. Porque ano a ano, Penina engravidava e tinha um filho, porém Ana se via nessa situação de tristeza, achando talvez por alguns momentos que o Senhor havia lhe abandonado. E além de tudo isso, desse sentimento de abandono, desse sentimento de infertilidade, nós observamos que Penina a irritava excessivamente. Isso mesmo. Todos os dias, imagine você convivendo com uma pessoa que te irrita e que talvez joga na sua cara aquilo que você não pode ter. Esse era o quadro de Ana. Como sabemos, Gi, Ana ela estava com depressão. Mas qual eram os sintomas que a gente pode observar lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8 já? Então, Fran, a gente pode ver que o texto faz várias perguntas, né? Então, aquele ano, ela foi com seu esposo para Siló, né? Eles foram cultuar lá, e ela estava, o texto mostra que Ana chorava, Ana não comia, e ela estava com o coração amargurado. E a gente vê que o Eucana faz a pergunta para ela, né? Ana, por que choras? Então, ali a gente observa que ela estava mesmo, a gente até conversou que para um homem observar aquela tristeza de que ela estava chorando, a gente imagina que ela estava chorando desesperadamente. E ele pergunta para ela. Ela chorou a ponto de chamar a atenção do marido, né? Exatamente. Então, por que choras? Por que não comes? A pessoa que passa por depressão, ela costuma se isolar. Então, ela não sente fome, para comer, ela tem que estar sendo sempre obrigada, chamar a atenção, vamos comer, vamos se alimentar. E Eucana viu que ela também não estava se alimentando. E um outro ponto que mostra, diz que, por que está mal o teu coração? Então, o texto diz que ela era uma mulher amargurada, e isso, com certeza, ela estava, Fran, deixando transparecer no seu visual, na sua feição. Quando olhava para ela, percebia isso. E ele faz uma pergunta, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Para ele, isso ali era o suficiente, mas para Ana a gente vê que não era. Ela tinha perdido o senso de satisfação.
Ela não estava satisfeita, né, com o que ela tinha. Que muitas vezes existem algumas mulheres que têm tudo, mas o que falta, aquela brechinha que falta, aquele preenchimento que falta, às vezes traz grande tristeza e grande dor. Mas nós queremos dizer para você que muitas vezes essa brecha, essa lacuna que está faltando na sua vida, existe alguém que pode preencher. E esse alguém é Jesus. Eucana achava que, por ele amá-la mais que Penina, que o texto diz, né? Que ele se dava porção dobrada para ela. Então, ele achava que, por eu te amar e dar tudo, isso é o suficiente. Mas, como você disse, ela tinha uma brecha, ela queria algo mais. Ela faz um propósito depois, mais na frente, ela faz um propósito de devolver o filho. Então, na verdade, ela queria ter aquela sensação de ser mãe. Era isso que faltava para ela. Isso. Inclusive, os nossos filhos são a alegria da nossa casa. Então, o que faltava era a simbologia do filho, era a alegria para o coração dela. E nós observamos que até o versículo 10 de 1 Samuel, ali capítulo 1, nós somos apresentada a Ana, mas pelo que o autor descreve. Mas aí sim, no versículo 10, nós vemos que Ana toma uma atitude e ela então fala, ela expõe para o Senhor o que ela precisa. Daí nós observamos que Ana era uma sofredora silenciosa. O texto não fala quanto tempo ela vinha sofrendo com aquilo, né? Mas mostra que ela não falava nada, ela não conversava sobre esse assunto. Pelo que a gente vê quando Eucana se dirige a ela, então foi naquele momento que ele percebeu, né? Mas ela já estava sofrendo há mais tempo. E quando nós falamos também em sofredora silenciosa, nós observamos que Ana era muito parecida com algumas mulheres que passam por depressão, mas preferem manter em silêncio, não abrir o seu coração para ninguém. E como é importante quando nós temos pessoas, né, ao nosso lado, para quando as adversidades vêm, nós passarmos esses momentos difíceis. Eu imagino, Fran, que como a época dela em que ela vivia era mais difícil, não foge muito do que a gente vive, porque as pessoas ainda têm um tabu de que, eu vou falar que eu estou com depressão, vão me olhar como. Então, Ana, ela era aquela sofredora, né, silenciosa, porque talvez ela não tinha coragem de dizer que ela estava sofrendo e ficava pensando como é que vão reagir. Então, né, você, mulher, se está passando por esse problema, por esse processo, por essa doença, procure uma ajuda, procure alguém com quem conversar, porque a saúde está aí, a medicina está aí, diz que é uma doença, então não precisamos ter vergonha de dizer que estamos com depressão. Na época em que Ana viveu, não existia. Ela não podia contar com o amparo profissional da saúde. Eu e você hoje podemos contar. Ana também se viu em uma situação que ela não conseguia confiar nas pessoas que estavam ao seu redor. Mas, porém, o que me chama a atenção em Ana é porque ela cria e sabia que existia um Deus em qual ela podia confiar. E a Bíblia nos diz que Ana perseverou em oração e, além de perseverar, ela propositou no seu coração de entregar aquela criança, quando ela nascesse, ao templo para servir ao Senhor. A história de Ana teve um final feliz, porque Deus ouviu a sua oração. E em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 18, nós vemos que depois que ela orou, ela comeu alguma coisa. E a Bíblia diz que ela deixou de parecer triste. Ana não sabia como que a história dela iria acabar. Mas, porém, o que me chama a atenção é que Ana, naquela situação que ela vivia, ela encontrou Deus. E a fé dela permaneceu em Deus. E o milagre dela foi instantâneo, né? Que depois da oração, o semblante dela mudou. Então, ela teve aquela posse antecipada da fé. Ela creu, né? E foi curada. E o presente para a vida de Ana não foi somente Samuel. Nós observamos que Samuel nasceu e ela a entregou ao Senhor. Porém, em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 21, diz que Deus lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. E ela pôde ter a alegria de ser mãe e de ter uma família ao seu redor. Quão importante é isso, né, Gi? Exatamente, o Senhor sempre faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos.
E o versículo de hoje para a sua meditação está em João, capítulo 15 e versículo 11, que diz assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa conversa ainda não terminou. Comentando aqui, você entra no bate-papo também. E compartilhando, você chama outras mulheres para conversar com a gente. E semana que vem, você já sabe, estaremos aqui novamente te esperando. Se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos estar falando semana que vem sobre suicídio e como preveni-lo. Espero você. Tá curtindo nossa programação? Eu tô. Mas neste momento já aproveita então e deixar um joinha para nós aí no vídeo, comentar e compartilhar com a tua amiga, que com certeza ela vai ser edificada. Quer mais programações para a sua família? Então se inscreve no canal da IEADIO. Lá tem muito conteúdo especial feito para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos e para nós, mulheres, temos o programa Mais Delas. Então não fique de fora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e com certeza você vai ser edificada. E nós continuamos também na nossa campanha de oração. Nosso pastor presidente nos está convocando toda a igreja, o campo de Joinville, para estar orando das 4 da manhã às 8 da manhã. Então, você não fique de fora. Faça um propósito com o Senhor. Tire um tempo de oração. E eu creio que a tua vida vai ser edificada por este momento, este secreto com Deus, neste horário, das 4 às 8 da manhã. Você já participa do círculo de oração? É um dia especial para nós mulheres. Cada congregação tem um dia específico, às vezes na segunda-feira, às vezes na quarta-feira, mas é um dia específico para o círculo de oração, para uma reunião de mulheres, de oração, de palavra, de louvor. Se você não participa, se informe com a esposa do seu pastor e tenha esse momento precioso com o Senhor, com as amadas irmãs do Círculo de Oração. Já anota aí, então, nosso programa Mais Delas. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, nós temos um encontro marcado, eu e você. Conto com a sua participação. E na última quarta-feira do mês, nós teremos, então, a transmissão da nossa consagração geral, já retornando ao horário normal, que é das 8 horas da manhã, o início da oração, e às 9, então, com o primeiro louvor. E eu creio que você vai ser edificada toda quarta-feira com a palavra do Senhor. E para o mês de outubro, nós já temos novidades. Nós teremos, sim, eventos da Alphaville. Claro, com todos os cuidados, né, que precisamos, distanciamento, uso de máscara, uso do álcool em gel, mas nós teremos, sim, eventos da Alphaville. Então, fique atenta nas redes sociais. Nós teremos o Outubro Rosa e também um culto em ação de graças ao Senhor. Ouvimos aí a nossa segunda coordenadora, Janaína Melfior, com todas as informações para você. Já anotou? Para não esquecer de nenhum evento, que eu tenho certeza que será bênção na sua vida. E agora nós vamos acompanhar uma palavra da nossa coordenadora geral da Alphaville, irmã Maria Helena Melfior. Com muita alegria, quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Que bom que você está acompanhando a nossa programação Mais Delas. Eu sei que você já foi edificado com as palavras que aqui foram ditas, com a nossa programação. E eu quero falar um pouquinho, neste momento, sobre um profeta que passou por dificuldades em sua vida, chegando praticamente à depressão. Mas eu sei que o Senhor tem poder para dar vitória a cada um nos momentos difíceis em que passamos na nossa vida. Situações alheias à nossa vontade, mas que batem à nossa porta ou que muitas vezes, sem perceber, chegam até nós. Eu quero ler no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses
E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Nós vemos nesta passagem que lemos que Elias, após grandes vitórias, após ele ter recebido da parte do Senhor uma vitória muito grande contra os profetas de Baal, ao ser ameaçado, ele sentiu-se desanimado. Nós vemos ele aqui num desânimo muito profundo, pedindo a morte. Podemos até dizer que ele estava em depressão neste momento. Mas quando ele clamou ao Senhor, o Senhor veio em seu socorro. E ele, após se alimentar com o que o Senhor tinha enviado o anjo para lhe trazer, quis novamente deitar e dormir. Tanto era o seu desânimo. Mas o anjo lhe deu uma palavra: levanta-te, porque o teu caminho ainda será muito comprido. Eu não sei você que está nos acompanhando, qual é a tua situação. Talvez já está desanimado de tudo, pensando que para ti só resta a morte. Mas não, a tua jornada ainda é longa, o teu caminho ainda é extenso. Se anime, o Senhor está contigo e Ele vai providenciar os meios para que você venha se fortalecer novamente e prosseguir nessa caminhada. Porque o prazer do Senhor é nos ver alegres, caminhando, enfrentando as batalhas do dia. Por isso, neste momento, eu quero orar com você. Eu sei que o Senhor tem uma vitória para a tua vida. E o Senhor vai te renovar o ânimo, te dar fé, te dar coragem para prosseguir. Porque não encerra aqui a tua caminhada. Não é tempo de parar, mas é tempo de continuar com ânimo, com coragem. O Senhor cura da depressão, o Senhor cura de qualquer desânimo que você possa estar enfrentando. Vamos orar neste momento e eu sei que o Senhor vai te restaurar, porque Ele fez isso com muitas e muitas pessoas. Conosco também, quando clamamos, o Senhor vem em nosso socorro. Paizinho querido, neste momento, Senhor, quem sabe quantos que estão nos acompanhando estão desanimados, pedindo em seu ânimo, lá no fundo do seu coração, a morte, pensando que não há mais solução, pensando que estão sozinhos nesta batalha. Como Elias, em uma outra passagem, ele fala que ele estava sozinho, que não tinha ninguém mais para lhe ajudar. Mas o Senhor renovou as suas forças e ele caminhou, ele prosseguiu a sua jornada. Assim, este irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos acompanhando, quem sabe está pedindo a morte. Mas eu sei, Senhor, que Tu tens neste momento renovo para a sua vida. Eu sei que o Senhor tem coragem para dar, para que ela possa prosseguir. Eu sei que não é tempo de parar, por isso pedimos o Teu renovo, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua compaixão, para que possamos continuar, Senhor. E esses que estão desanimados, que voltem a ter ânimo, voltem a ter alegria,
e venho a desejar, a caminhar, a continuar, a prosseguir. Eu sei que tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora do desânimo. Por isso, Pai querido, pedimos a Ti e já cremos na Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma mensagem muito especial e eu sei que o Senhor falou ao seu coração. E nós vamos chegando ao final dessa programação, mas antes nós temos um recadinho bem especial para você também. Isso mesmo, quero dizer para você, nós precisamos da sua ajuda para fazermos o quadro Boas Lembranças. Você tem uma foto de um momento especial com a Alphaville? Compartilhe com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. E todo final de programa, a gente vai estar postando as suas fotos e lembrando desses momentos tão especiais que eu e você vivemos com a Alphaville. Agradecemos a sua companhia nesse tempo de programação e queremos convidar para que na próxima quarta-feira você também esteja com a gente aqui em mais um programa Mais Delas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Esta programação contou com a parceria das lojas Estilo e Atitude, em 2 endereços: Rua Rogério Pereira 600, Aventureiro, e Rua Tabatinga, 1653, Jardim Iririú. Lojas Estilo e Atitude.